Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, por mais esta rica e feliz oportunidade, neste dia maravilhoso, é mais uma verdadeira oportunidade das nossas vidas, jornadas e caminhadas. Agradecer a Deus por esta bênção e iluminação, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima. Agradecer também aos nossos mentores que nos acompanham, iluminam, guardam, protegem, independentemente da nossa condição, independentemente de onde nós estejamos, independentemente de qualquer condição nossa, hoje estamos aqui, graças a Deus. Uns melhor, outros pior, nas nossas vidas, jornadas e caminhadas. Mas uma coisa é certa, estamos vivos, estamos aqui, estamos percorrendo os nossos corredores da vida, nas nossas famílias, para fazermos algum bem útil a nós e aos demais. Meus irmãos, hoje aqui venho de novo para falar aqui do nosso irmão mestre André Luiz, do qual neste momento ainda está passando algumas angústias, dificuldades relativamente à sua saúde, à sua visão, do qual tem que fazer uma cirurgia, tem que comprar uma prótese, do qual ainda não conseguiu a quantidade monetária ajustável para comprar essa prótese. Lhe faltarão, arredondando, 750 euros. 750 euros para ele poder comprar a prótese, do qual ele recebeu. Vou ler aqui 2 mensagens que o mestre, entre algumas conversas que já tivemos, sexta-feira recebi, isto foi uma mensagem, foi o que ele me mandou. Sexta-feira recebi a ligação do meu médico que iria me operar. Ele vai se aposentar dia 1/2 e não vai ter ninguém no lugar dele. Estou com medo de não conseguir a cirurgia. Entretanto, falámos, conversámos, do qual, por fim, amanhã vou na consulta com ele e aí aviso que me falta conseguir algum dinheiro para comprar a prótese e operar. Ora bem, aqui estamos. Falta 750 euros. Eu não costumo pedir nada para mim não costumo pedir nada, mas vendo, sabendo, conhecendo o quadro clínico deste nosso irmão, aqui estou mais uma vez para tocar no coração de cada um. Irei deixar, com certeza, os dados referentes, inclusivamente o número do telefone deste nosso irmão, amigo, mestre, enfim, para poderem contactar diretamente com ele. Mas aqui estou porque na realidade ele ainda não conseguiu a totalidade para comprar a prótese, do qual ele está a ter hemorragias para o cérebro, corre algum perigo de vida, do qual a cirurgia é urgente, já deveria ter sido, mas por conta de ele não ter tido condições, ainda não aconteceu. Porque nós ouvimos falar muito da caridade, não é? Isto é uma caridade, é uma bênção que nós fazemos a alguém. A caridade, dentro das maravilhas ensinadas por Jesus Divino e Amado Mestre, não é? O homem que dividiu a história da humanidade, está a caridade, que é um costume muito comum, por exemplo, naqueles tempos, aos fariseus, era o de tentar o Divino Mestre Jesus, fazendo-lhe perguntas que julgavam embaraçosas. Todavia, Jesus, a todas as respostas, respondia com destreza e sabedoria. Certo dia, um deles, que era o doutor da lei, após a seguinte questão: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração,
de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E acrescentou: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Como é fácil perceber, Jesus sintetizou a lei de todos os ensinos dos profetas nestes dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Se um não for cumprido, o outro também não será. Ou seja, não se pode amar a Deus sem amar à sua criação, aos seus filhos, ou amar aos filhos sem amar ao Pai. Podemos compreender com isso que Jesus falava da caridade, pois na sequência da resposta ele narrou a parábola do bom samaritano, a parábola que faz inclusivamente referência a 3 pessoas que se depararam com um homem ferido no caminho e ressalta que quem se compadeceu e o socorreu foi um samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo que fala com a caridade. Percebemos nos ensinamentos de Jesus que a prática da caridade é uma condição para a conquista da felicidade. Vejamos que a caridade não é somente dar coisas, mas doarmos-nos ao próximo, condições que não requer recursos, às vezes financeiros, nem influência social. Todos podemos fazê-lo. Inclusivamente o apóstolo Paulo fala da caridade com as seguintes palavras: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E prossegue, dizendo: e quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada lhe serviria. Está bem claro nos ensinamentos de Paulo que o facto de distribuir os bens materiais às vezes não é suficiente, ou não é só nisso que consiste a verdadeira caridade. A caridade material é inclusivamente uma faceta e a outra é a caridade moral. Não basta nós dizermos que temos fé, que acreditamos. Não basta dizer que temos fé desta ou daquela região. É preciso ter caridade como a entendia Jesus, divino e amado Mestre. A benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros, o perdão das ofensas e, em resumo, fazer ao próximo todo o bem que desejamos que o próximo nos faça. Porque nos caminhos raros da inteligência, muitas vezes as rosas da alegria completa produzem os espinhos da dor. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nas sendas luminosas da caridade, os espinhos da dor muitas vezes oferecem as rosas da perfeita alegria. E, inclusivamente, certa feita, o Dr. Júlio, isto é uma reflexão, um senhor que se chamava Júlio, Davi, nobre, facultativo, baiano, pediu a um motorista que o levasse, ele era médico, urgentemente para atender a um paciente em determinado bairro da cidade. O motorista, cansado, farto de andar, farto, cansado de muita coisa, o motorista lhe respondeu que não podia, que iria se deitar porque já era tarde. O médico insistiu dizendo que precisava atender a um chamado urgente. O motorista respondeu insatisfeito:
Estou cansado. Vir-se por onde der. O que não falta são viaturas. O doutor insistiu um tanto mais, mas é tarde. Estamos perdendo tempo enquanto uma vida vai diluindo. Seja rápido. Leve-me, por favor, dizendo ele, irritado, o motorista, já noutro carro, o motorista arrancou, o carro saiu e o motorista saiu resmungando. Ora essa, era só o que me faltava, aparecer. Não levo ninguém. Isto o primeiro, vou é dormir. Chegando à casa que estava em alaridos e expectativas, o motorista mal-humorado defrontou com o seu filhinho de 5 anos em lamentável convulsão semi-asfixiado. Sem saber o que fazer, propôs colocá-lo no carro, no veículo, para conduzi-lo a um pronto-socorro, quando outro carro estacionou à porta e um médico saltou apressado. O médico examinou o caso e identificou o grande mal asmático, aplicou imediatamente uma adrenalina no pequeno, motivando a reação orgânica que lhe permitia conduzir o paciente ao hospital com possibilidades de salvação. O motorista olhou o venerável senhor e baixou os olhos, muito envergonhado. Era o médico que ele se negara a trazer há pouco. O paciente a quem o médico precisava atender com urgência era o seu próprio filho. Tantas vezes nós nos negamos a atender a um pedido que nos é feito porque achamos que não tem nada a ver connosco, não é? Esquecemos a recomendação de Jesus Divino e Amado Mestre de fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Diz-nos, inclusivamente, o bom senso que devemos fazer o bem sem olhar a quem. E para o praticarmos, uma única condição é necessária, a de que alguém precise do nosso auxílio. Não importa quem seja, que religião professe, a que nível social pertença, nada disso importa se levarmos em conta que somos todos filhos do mesmo Pai, do Criador do Universo, de todas as coisas visíveis e invisíveis, que a todos nos colocou no mundo para que nos ajudemos mutuamente. Costumamos dizer com frequência, nós, seres físicos, que Deus te ajude, que Deus te pague em dobro, que Jesus te abençoe. E nós temos também que nos perguntar, como é que Deus vai ajudar as pessoas, se não através das próprias pessoas? É importante que pensemos nisso no nosso íntimo, porque Deus, Jesus, conta conosco a toda a hora. De cada vez que alguém precisar de ajuda, nos questionemos nós, e se fosse um ente querido muito caro, se fosse uma pessoa querida, que uma pessoa que esteja entranhada no nosso coração, como é que eu gostaria que o tratassem? Agindo desta forma, jamais nos arrependeremos e certamente estaremos construindo um mundo bem melhor para todos nós. Controlar a má vontade e vencer as qualidades inferiores. O que nós negamos a alguém te fará falta, agora ou depois. Refletindo, portanto, vigilantes sempre antes de reagir, porque nós, como dizemos, hoje são os outros, amanhã seremos nós. E nós aqui, até tenho aqui outra reflexão sobre um benfeitor anónimo. Porque Jesus Divino e Amado Mestre não saiba a vossa mão esquerda o que
faz a vossa mão direita. As palavras do Divino Mestre de Nazaré foram colhidas pelo apóstolo Mateus e inseridas no capítulo 6º do seu Evangelho. Certamente, seguindo este especial ensinamento, é que aquele homem muito rico distribuía benefícios, primava pelo anonimato. Certa vez, chegando a uma pequena cidade, em negócios, entrou num restaurante, num café, para um lanche muito rápido. Observou que entre os garotos que brincavam na rua, um mancava por causa de um dos seus pés deformados. O senhor empresário, chamando, lhe perguntou se o pé o incomodava, ao que o menino respondeu que não podia correr como os outros amigos, como todos os outros. Também falou que precisava cortar um pedaço do sapato para poder pisar melhor. Daí o empresário falou: "Você gostaria de ter o seu pé curado?" perguntou o homem. "É claro", respondeu o garoto, com os olhos brilhando, "pois eu vou providenciar que seu pé fique normal", prometeu aquele senhor estranho. Em seguida pediu ao seu motorista que descobrisse o endereço do menino Jimmy, de 8 anos, depois que falasse com os seus pais, conseguindo autorização para a realização da cirurgia. Não foi uma tarefa muito difícil ao empregado, pois todos conheciam o garoto do pé defeituoso. Ele encontrou uma casa muito pobre, com vestidos remendados, algumas camisas velhas no varal, enfim. Foi preciso conversar muito para convencer os pais de que tudo não passava de uma armação. Afinal, disse a mãe, ninguém dá nada de graça. Mas o meu patrão, afirmou o motorista, costuma fazer isso sempre. Jimmy foi para uma clínica especializada e submeteu-se a 5 cirurgias. Tornou-se o menino lindo da enfermagem. O fiel motorista acompanhou tudo a pedido do seu patrão, providenciando o que fosse preciso. Finalmente chegou o dia de voltar para casa. Sapatos novos foram providenciados. Jimmy não cabia em si de contentamento e ansiedade. Quando o luxuoso carro parou na porta da sua casa, o menino disse: Espere, quero entrar sozinho." Os pais e os irmãos vieram à porta e um menino de pés sem defeitos, calçando sapatos novos, desceu do automóvel e andou sorridente, de braços abertos ao encontro deles. Naquele Natal, o empresário ainda providenciou que toda a família fosse levada a uma grande loja da cidade para que cada um deles escolhesse um par de sapatos. Jimmy se tornou um bem-sucedido homem de negócios e jamais soube o nome do seu benfeitor. Tudo porque o seu benfeitor, Henry Ford, pioneiro da indústria automobilística americana, sempre dizia que é mais divertido fazer algo pelas pessoas quando elas não sabem quem lhes fez o bem. Como Jesus divino e amado Mestre, fazer o bem sem ostentação é grande mérito. Mais meritório ainda é ocultar a mão que dá. É mesmo marca de grande superioridade moral, porque renuncia à satisfação do aplauso dos homens. Os que assim agem provam a sua real modestia e se enquadram exatamente no ensino evangélico. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita. Não é? Com certeza que sim, meus irmãos, minhas irmãs. Isto tudo para falar neste nosso mestre, do qual eu já
venho aqui, já fiz alguns vídeos, não é? Áudios, mestre André Luiz, que está urgentemente precisando da ajuda de todos. A quantia poderá parecer irrisória, pequena para muita gente, mas a quantia é enorme para quem não tem nada, para quem não pode trabalhar, para quem não pode, inclusivamente, abrir os olhos. 750 euros é a quantia que falta para a compra dessa prótese, já tendo ele adquirido o outro restante no total de 2.600 reais, não é euros, salve Deus. Então é mais uma vez que eu venho aqui junto a todos, encarecidamente a pedir que não importa a quantia, não importa, eu sei, por este planeta, por este mundo, há tanto pedido para tanta coisa, construções para isto, construções para aquilo, dinheiros que nesta altura onde a pandemia impera, todo este sofrimento mundial impera. Sei que as dificuldades poderão ser muitas, algumas, difíceis até, mas eu, da minha parte, encarecidamente peço para quem possa doar uma mínima quantia. Aqui não importa, ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a nada, mas penso que cada pessoa se sentirá feliz, contente e realizada por saber que irá fazer a diferença na vida de uma pessoa. E dia 1º, como me foi transmitido em mensagem, este nosso irmão, dia 1º, dia 1 de fevereiro, vai à consulta, não é? Do cirurgião, do oftalmologista. Então, meus irmãos, minhas irmãs, na realidade, a todos, que Jesus Divino e Amado Mestre abençoe. A todos, independentemente quem, nas suas vidas, caminhadas, jornadas, nos seus lares, nas suas dificuldades, angústias, tristezas, enfim, que Jesus Divino e Amado Mestre a todos abençoe. Também tocando nos vossos corações para este nosso irmão que, sabem que mais, que eu não conheço fisicamente, mas sei que é real, sei que é verídico esta história. Por isso me estou empenhando de alguma forma para a conclusão da sua cirurgia. Para aqueles que puderem comparticipar, que Deus Pai Todo-Poderoso realmente vos pague em dobro de toda essa importância, não importa, que doarem para este nosso irmão. Que a Virgem Santíssima, Maria, Mãe de Jesus, possa iluminar cada lar. Que a espiritualidade, os nossos mentores, os nossos guias espirituais, possam a todos vós nos vossos lares, nas vossas dificuldades, nas vossas angústias, tristezas, os nossos mentores nos possa iluminar, abençoar por tudo isso que nós tenhamos a condição de fazer. Meus irmãos, com certeza que não se irão arrepender do vosso passo. Todos esses que puderem comparticipar, lembrem-se, o que falta só são 750 reais. Poderá parecer pouco, não é? Para quem não tem nada é muito. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu agradeço. Agradeço por me escutarem, por me estarem ouvindo e encarecidamente peço a ajuda para este nosso irmão. Nome André Luiz. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, agradecendo a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus e que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe. Graças a Deus.